Então acompanha comigo aí, está no boletim o versículo chave dessa palavra, dessa mensagem, que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Queridos, falamos no culto passado que está no coração de todo ser humano o desejo, a vontade de viver uma vida extraordinária e sobrenatural. Isso não está só no nosso coração, nós que somos cristãos. Isso está no coração de qualquer pessoa. Falei no culto passado que os filmes de maior sucesso, líder nas bilheterias, são filmes que retratam personagens que vivem no extraordinário, vivem uma vida sobrenatural, vivem uma vida notável, que faz coisas, que realiza coisas que um ser humano comum e natural não faz. E eu disse, quem nunca ouviu falar de Homem-Aranha? Quem nunca ouviu falar de Incrível Hulk? Quem nunca ouviu falar de Super-Homem, Mulher Maravilha, He-Man, She-Ra, né? Quem nunca ouviu falar de Matrix e de tantos filmes que retratam o sobrenatural, não é? A trilogia do Senhor dos Anéis, Guerra nas Estrelas, né? Para os mais antigos, não é muito da minha época, mas os mais antigos vão lembrar, né, irmão Adelino? Guerra nas Estrelas. E aqui a gente vai descobrindo quem é antigo e quem é novo, né? Mas o irmão Adelino é novo também, igual eu. Mas voltando aqui, quem nunca ouviu falar das Crônicas de Nárnia? São filmes que falam, que retratam personagens que viveram o sobrenatural. Por quê? Esses filmes são assim, estão no primeiro lugar, são líderes de bilheteria. Porque está no nosso espírito, está na sua alma, está no seu imaginário, está no seu coração, o desejo de viver uma vida acima da média, uma vida extraordinária, uma vida sobrenatural. E o ano de 2016 é o que Deus tem preparado para você, amém? Pastor, por quê? Por quê? Porque em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, quando o homem foi criado, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E deu ao homem poder, deu ao homem autoridade, não é verdade? Deu ao homem a capacidade de governar este mundo. Adão e Eva foram dotados deste poder de Deus, dessa capacidade de Deus, de fato, reinar aqui nessa terra. Infelizmente, o homem desobedeceu ao Senhor, desobedeceu a ordem do Senhor, e o pecado separou esse homem de viver essa vida sobrenatural. Então, Adão e Eva pecaram, caíram, e por um período o homem viveu à margem, viveu abaixo da média, né? O homem viveu no lamaçal do pecado. Tem muitas pessoas vivendo até hoje no lamaçal do pecado, mas não foram criados para viver no lamaçal do pecado. Nós somos feitos para viver uma vida extraordinária. Lá em Efésios 3, fala que nós, cristãos, fomos abençoados. Não é? Fala que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E a palavra bênção, o sentido dela na língua original é próspero, é bem-sucedido, é ser feliz, é ser abençoado. Este é o projeto de Deus para a sua vida, para a minha vida também. É isso que está no coração de Deus. É isso que Deus quer de você e de mim. Lá em Romanos 5,17, fala que por meio de um homem a morte reinou, mas
através também de um outro homem, esse homem é Cristo, a vida se manifestou. A vida de Deus se manifestou. Então, nós que estávamos destinados a viver uma vida de morte, de fracasso, através de Cristo, aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, recebeu então o poder e a graça de reinar, não só na glória eterna, mas de reinar nessa terra. Está lá em Romanos 5:17. O problema é que muitas pessoas não sabem disso, não sabem que foram criados para viver uma vida extraordinária, para viver uma vida acima da média, para viver uma vida sobrenatural, e outros não acreditam que isso é possível, por causa das mentiras do inimigo, por olhar para si mesmo, por olhar para as circunstâncias. Falamos no culto de quinta para sexta aqui, dia 31 para o dia 1º, que o apóstolo Paulo, eu citei só o apóstolo Paulo, mas eu podia citar para vocês vários personagens da Bíblia que viveram o extraordinário. Não é verdade? Você acredita que Abraão viveu uma vida extraordinária, irmãos? Amém? Você acredita que Moisés viveu uma vida extraordinária? Você acredita que Josué viveu uma vida extraordinária? Você acredita que Jó, como o irmão Edinaldo aqui citou, viveu uma vida extraordinária? Pastor, Jó não, Jó sofreu muito, né? Jó padeceu demais. Jó sofreu demais, mas ele venceu o sofrimento que ele passou através da graça de Cristo. E no final da história, quem venceu a batalha foi Jó. O livro de Jó fala do desafio que Deus fez com o diabo. Em outras palavras, Deus olhou para Satanás e disse: observaste meu servo Jó? É um homem justo, é um homem reto, é um homem íntegro, um homem que se desvia do mal. Irmãos, é ou não é uma vida extraordinária viver esse tipo de vida? E o interessante, irmãos, que não foram as pessoas que falaram que Jó tinha estas características extraordinárias. Foi o próprio Deus. O próprio Deus elogiou, valorizou, honrou e reconheceu a vida daquele homem. Jó viveu uma vida extraordinária. Passou por um momento de luta, é verdade. Um tempo até grande. Mas ele foi vitorioso. Ele prevaleceu. E no final da história, ele recebeu em dobro. Amém, irmãos? Isso é viver uma vida extraordinária. A pergunta é: por que que os personagens do Velho Testamento viveram uma vida extraordinária, eles que não tinham a graça permanentemente no coração deles, e nós que temos essa graça permanente no nosso coração, não vivemos esta vida extraordinária? Os irmãos estão me entendendo? Estão entendendo o raciocínio? Os apóstolos e tantos outros homens viveram essa vida extraordinária, sobrenatural, vitoriosa, prevaleceram diante de tantos obstáculos. É só você ler Hebreus capítulo 11, lá está a galeria, como que é falado ali? A galeria dos heróis da fé. Deus quer que a sua vida seja marcada. Deus quer que a frase da sua vida seja dito: você foi um herói da fé. Bom, pastor, então, muitas pessoas não vivem essa vida acima da média, essa vida extraordinária, porque de fato não sabem e também não acreditam que podem viver esta vida. Mas, lendo e estudando, eu percebi que existem outros motivos também que levam eu e você a não vivermos, muitas vezes, essa vida extraordinária. E nessa noite, vou me esforçar para tentar mostrar para você
por que que muitas vezes eu, você, nós não vivemos esta vida extraordinária? Bom, nós não vivemos uma vida extraordinária pelo fato de não saber e de não crer na profundidade do amor de Deus. Deus lhe ama independente do que você faz ou deixa de fazer, pois o seu amor é incondicional e ele é baseado no caráter de Deus e na fidelidade dele. É forte isso aqui, né, irmãos? Nós, seres humanos, amamos as pessoas. Nós amamos as pessoas assim. Se você agir, se comportar, proceder de uma forma correta e perfeita, você merece meu amor. Caso contrário, não. E aí nós achamos que em relação a Deus, Deus age conosco dessa forma e dessa maneira. Mas Deus não vai deixar de nos amar, porque o amor dele não só é sobrenatural, mas o amor dele é eterno. O amor dele não falha. O amor dele é perfeito. E é baseado nele. Deus lhe ama não porque você faz muito e bem feito as coisas, mas sim porque você é o filho amado dele. Tem muitas pessoas que realizam a obra, que faz a obra, que executa a obra, achando que ao fazer isso, vai merecer o amor de Deus. Não. Não. Pastor, então mostra para mim na palavra de Deus. Tá, vamos usar o exemplo de Cristo. Lá em Mateus 4, o Senhor Jesus tinha curado alguém até então? O Senhor Jesus tinha libertado alguém até então? O Senhor Jesus tinha salvado muitas vidas até então? O Senhor Jesus tinha feito grandes projetos, grandes empreendimentos até então? O Senhor Jesus tinha realizado, feito, executado grandes obras até então? Não. Ele nem tinha começado o ministério. Ele não tinha feito nada, ele não tinha realizado nada. E o Pai olha para Cristo, naquele cenário sobrenatural, quando o Espírito Santo desce em forma de pomba, como uma pomba, e o Pai diz assim: você é o meu filho amado, em quem a minha alma se alegra. Você entendeu? Você é o meu filho amado, em quem a minha alma se alegra. Você se sente amado por Deus? Você experimenta desse amor de Deus? Você vive nesse amor de Deus? Ou você vive se culpando, você vive se acusando, você vive se condenando, você vive se cobrando, você vive se angustiando? Ah, irmãos, não dá para explicar o amor de Deus. É muito grande, é poderoso demais. Mas algo que Deus me tocou muito, vamos caminhar aqui, é o tamanho do amor de Deus pela sua vida. Deixei em negrito aí. Deus lhe ama da mesma forma e na mesma dimensão que ama a Jesus. Ah, pastor, isso é uma heresia, o senhor está brincando comigo. Como que é? Deus me ama na mesma medida, na mesma dimensão que Ele ama Jesus? É isso que eu estou dizendo. Mas não sou eu que estou dizendo, é a palavra que fala isso. Lá em João 17, 23, diz assim: eu neles e tu em mim. Quem que está falando isso aqui, irmãos? Jesus, Deus.
a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Vai prestando atenção. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Os amaste como, irmãos? E os amaste como também amaste a mim. Deus te ama como ama Jesus. A pergunta é: como Deus ama Jesus? De que forma Deus ama Jesus? Qual é a profundidade do amor que Deus tem por Jesus? É da mesma maneira, é da mesma forma que Ele te ama. Ô irmão, ô irmã, você precisa se apropriar desta verdade. Porque se você não se sentir amado, se você não experimentar do amor de Deus, se você não crer no amor de Deus, se você não andar no amor de Deus, você não vai poder dizer como o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos capítulo 8, que nós citamos aqui no culto da virada, onde ele fala que o amor de Deus é muito grande, e o amor de Deus na vida dele fez Paulo andar, viver e desfrutar do extraordinário. Se você entender e crer no amor de Deus por você, com certeza você não duvidará que possa viver uma vida notável e extraordinária. Quem crê, quem recebe, quem desfruta do amor de Deus, tem totais condições de viver o extraordinário. Porque se eu sei que Deus me ama, eu sei que Ele me ouve. Se eu sei que Deus me ama, Ele vai estar comigo neste desafio. Se eu sei que Deus me ama, Ele vai me capacitar a prevalecer diante desta batalha. Se eu sei que Deus me ama, Ele vai me suprir na hora da dificuldade, irmãos. A grande questão é eu não só saber de forma teórica, mas é eu experimentar, provar desse amor de Deus, dessa graça abundante de Deus, desse favor de Deus na pessoa de Cristo por nós. Veja, pare de ouvir as mentiras de Satanás, que diz que Deus deixou de lhe amar por ter cometido um erro, ou por não ter feito muito bem algo. Pois a Bíblia diz que, Romanos 5,5, que o amor dele vai ser derramado, é isso que está escrito aí? Não, foi. Foi está aqui em que tempo, irmãos? Me ajuda aí. Foi. Passado. Ei, Deus não vai derramar o amor dele. Ele já derramou. Ele já liberou sobre a igreja dele, sobre o corpo de Cristo, sobre você que é filho dele. A questão não é se Deus vai derramar, Ele já derramou. A questão é se eu recebi, se eu me apropriei e, acima de tudo, se eu estou vivendo nesse amor, se eu estou andando neste amor. Você está andando neste amor? Você está provando desse amor? Você está vivenciando o amor de Deus? E esse amor foi derramado no seu coração, meu irmão, minha irmã, pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu queria ter tempo, irmãos, para te mostrar o que isso significa. Mas eu quero que você entenda. O amor de Deus por você é do tamanho do amor que Ele tem pelo Filho Jesus. O amor de Deus e o amor de Jesus está no seu espírito e no seu coração, por intermédio do Espírito Santo de Deus. E é este amor, é o amor que tudo crê, é o amor que tudo espera, é o amor que tudo suporta,
É um amor que não desiste. É esse amor que vai fazer você viver o extraordinário de Deus. É este amor que vai fazer você romper em fé. É este amor que vai fazer você crer que a sua célula vai crescer, que ela vai multiplicar, que as vidas serão curadas, que as vidas serão libertas, que o seu casamento vai ser uma bênção, que os seus filhos vão servir ao Senhor. É este amor que vai fazer você crer que você é capaz de passar naquele concurso, que vai fazer você crer que você é capaz de suportar essa batalha, esta enfermidade. É o amor de Deus que vai te sustentar na hora da luta, na hora da provação e na hora da privação. Mas você precisa crer e você precisa agir segundo o amor de Deus que está no seu coração. Os irmãos entenderam? É muito amor, irmãos. E não é pingo do amor de Deus. Foi derramado. É como se eu pegasse, sei lá, vou usar uma ilustração aqui. É como se eu pegasse um balde de 100 litros de água e jogasse sobre o irmão Francisco Neto. Essa água vai banhá-lo. Nós fomos banhados com o amor de Deus. A pergunta é, o que é que você está fazendo com o amor de Deus que foi liberado no seu coração? Esse amor está só guardado aí? Deus não te deu o amor dele para ficar guardado com você. Não, Deus deu o amor dele para ser liberado. Mas o que eu quero focar aqui é, você precisa entender, você precisa crer no amor de Deus por você. Glória a Deus por isso. Bom, quem então sabe e crê no amor de Deus, não vai duvidar em viver uma vida notável e extraordinária. Agora, também tem um outro fato. O fato de não se dispor a agradar a Deus. Se eu posso dizer assim, existe os dois lados da moeda. Existe o amor de Deus por você. Este amor não se questiona, este amor é grande, este amor é incondicional, este amor é poderoso, este amor é incalculável. Agora, o outro lado da moeda é o seu amor por Ele. Você agrada a Ele ou não? Vamos caminhar aqui. Uma coisa é Deus chamar, outra coisa é você viver uma vida que agrada a Ele. Não adianta só saber que Deus te ama. Não adianta só saber que o amor dele foi liberado sobre o seu coração. Não adianta saber, e de uma certa forma até experimentar desse amor, se esse amor ficar retido em você. Porque o amor de Deus tem propósito, irmãos. O amor de Deus tem propósito. Então, é importante você entender, é importante você compreender que você foi criado e feito para agradar a Deus. Você foi feito e criado para agradar a Deus. O fato de Deus te amar não é fruto da sua escolha. Mas o fato de você o agradar, aí sim, é fruto da sua escolha. Você não decide se Deus vai te amar ou não. Mas você decide se você vai agradá-lo ou não. Você decide se você vai viver uma vida extraordinária ou não. Você decide se você vai viver uma vida abaixo da média ou não. Você decide se você vai viver uma vida notável ou não. Quem decide é você. Que você foi criado para viver o extraordinário, eu não tenho dúvidas. Mas me responde uma coisa. Todo mundo vive o extraordinário de Deus? Todos os cristãos vivem na dimensão do sobrenatural de Deus? Todos os cristãos vivem uma vida acima da média? Por quê? Porque decidiu não agradar a Deus. Você precisa decidir, meu irmão. Nós precisamos decidir se vamos ou não vamos agradar a Deus.
É verdade que quando você sabe, crê e recebe o amor que Deus tem por você, você passa a ter total condição para viver uma vida extraordinária. Mas isso não é tudo. É preciso que você tome a decisão de agradá-lo aqui na terra. Paulo viveu uma vida extraordinária. Por quê? Porque o seu objetivo de vida era agradá-lo. O objetivo de Paulo não era ser rico. O objetivo de Paulo não era ter vários quadros, bacharel em teologia, mestrado em teologia, doutorado em teologia, PhD em teologia, não. Esse não era o alvo, esse não era o principal objetivo de Paulo. O objetivo, a razão, o propósito de Paulo nessa terra sempre foi agradar a Deus. Qual é o seu objetivo de vida? Deus está nele? Deus é o personagem principal na sua vida? Qual é o seu objetivo de vida? Meu objetivo de vida é ter uma casa bonita. Isso é uma vida medíocre. Não, meu objetivo de vida é conseguir um Corolla. Isso é uma vida medíocre. Não, meu principal objetivo de vida é ter um sítio e uma fazenda com gados no curral. Isso é uma vida medíocre. Você não foi feito para isso, irmão. Eu não fui feito para isso. Seu objetivo de vida é ter um PhD. Esse não é, grava o que eu estou te falando porque isso é forte. Esse não é o objetivo de vida de um cristão. Este não é o propósito de Deus para a sua vida. Meu objetivo de vida é ser popular. Meu objetivo de vida é ser um grande político. Tudo bem, não há nada de errado em ser um político, não há nada de errado em ser um empresário, não há nada de errado em ter essas coisas. Essas coisas não é o alvo, essas coisas não é o propósito, essas coisas podem até ser o meio para você alcançar o propósito, mas jamais pode ou deve ser o propósito da sua vida. O meu propósito de vida não é necessariamente ser um pastor, apesar de eu ser um pastor, mas é agradar a Ele, é honrar a Ele, é reconhecê-lo, é exaltá-lo. Quando eu for pregar, quando os irmãos do louvor for tocar e cantar, quando você for liderar a célula, quando você for supervisionar a célula, quando você for dar o dízimo, quando você for dar a oferta, quando você for visitar alguém, quando você fizer qualquer coisa na igreja, você tem que fazer para honrá-lo, para agradá-lo, para exaltá-lo, para alegrar o coração dele, porque o amor dele já foi liberado sobre o seu coração. Ele te amou o tudo, agora ele espera que você o agrade. Você tem agradado a ele? Sua vida é uma vida que agrada a ele? Se você viver com este objetivo, duas coisas acontecerão em sua vida: alegria abundante e realização completa. E é verdade, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. É forte isso. Quando você vive uma vida que agrada a Deus, que honra a Deus, que exalta a Deus, que glorifica a Deus, quando Deus é a razão da sua vida, quando o reino é o propósito da sua vida, quando tudo que você faz é nele, por ele e para ele, produz no seu espírito, no seu coração, uma alegria indizível, que vem do trono, que vem do céu para a sua vida. Sabe por que você não é uma pessoa alegre, feliz, radiante? Porque muitas vezes você não está vivendo uma vida que agrade a Ele. Mas se você decidir viver uma vida que agrade a Ele, você vai ter alegria, você vai ter prazer. A alegria do Senhor vai ser a sua força.
a alegria que preenche vai produzir ânimo, disposição e energia no seu espírito. Você está perdendo de desfrutar da alegria de Deus no seu espírito. E realização. Não só você terá alegria, mas você também será uma pessoa realizada. Porque é uma realização muito grande, irmãos, você ser usado por Deus para salvar uma vida. É uma realização muito grande você ser usado por Deus para edificar um casamento. É uma realização muito grande você ser usado por Deus para mudar a história financeira daquela pessoa, com a graça de Deus sobre a sua vida. É uma alegria, é uma realização maravilhosa você aqui na terra realizar a mais sublime obra que Ele te confiou. Você se sente honrado em ser um líder de célula? Ou é um peso? Você se sente honrado em ser um supervisor de célula? Ou é um fardo? Você se sente honrado em tocar, em cantar para Deus no culto de domingo à noite? Ou é um peso? Ou é um fardo? É uma pergunta muito forte. Por isso que Deus, Ele quer que você faça com alegria, com prazer. Mas como que você vai fazer com alegria e com prazer se você não entendeu e não está desfrutando do amor dele? Como que você vai fazer com alegria e com prazer se você não tomar a decisão de matar o seu eu, de renunciar à sua carne e de se lançar na vontade de Deus para a sua vida? Vamos caminhar. E o segundo benefício é que você será recompensado. Nós nem precisávamos ser recompensados, né? É ou não é, irmãos? Que é tanto amor, é tanta graça, é tanta alegria, é uma realização incalculável ter o amor de Deus e agradar a Ele, porque quando eu faço isso, a alegria dEle e a realização dEle toma o meu coração. Mas além disso, o Senhor nos promete dar recompensas. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios 5. Não, deixa eu me situar aqui. Eu acho que eu me equivoquei aqui. Vai lá em 1 Coríntios. Por gentileza, me perdoe. 1 Coríntios. Capítulo 3, versículo... Vamos do versículo 6. Eu vou ler, não vou dar muitos comentários para a gente ganhar tempo aqui. Olha só o que está escrito. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce
e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Voltei aqui. O que o texto está querendo dizer? Paulo lançou o fundamento. O fundamento é Cristo. Então, a igreja está realizando a obra cujo alicerce é Cristo. A questão não é só fazer a obra. A questão é como eu realizo ou eu faço a obra de Deus. Madeira, palha e feno fala de obra humana. Fala de alguém que está fazendo a obra com recursos humanos. Ouro, prata e pedras preciosas fala de alguém que está fazendo a obra através de Deus, através do Senhor. Ouro, prata e pedras preciosas na Bíblia é a tipologia da divindade. Então tem dois grupos de pessoas. Um que está fazendo a obra segundo a força humana e outro que está fazendo a obra de acordo com a graça, de acordo com Cristo, para agradar a Cristo. Bom, uma vez que eu expliquei para você o contexto, vamos aqui. Aquele que não agrada a Deus, além de perder a recompensa eterna, será julgado e terá perdas. Mas aquele que o agradar, será grandemente recompensado aqui na terra, mas principalmente na glória eterna. É sério isso, irmãos. Tanto aquele que não realiza e não faz a obra, será julgado, como aquele que realiza a obra com recursos humanos, ou na força do homem, ou no braço do homem, sofrerá perdas. Mas aquele que realiza a obra de Deus, para agradar a Deus, para honrar a Deus, para exaltar a Deus, por amor a Deus, e pela causa de Deus, esse receberá recompensa. Então naquele dia, esses dois grupos, os que enterraram o talento, enterraram os dons, aqueles que cruzaram os braços, aqueles que não se empenharam, aqueles que não se dedicaram, aqueles que não se consagraram na realização da obra de Deus, esse, naquele dia, pode ter certeza, será julgado as suas obras. Mas também aquele que realizou a obra, ou por interesse próprio, ou por uma vontade egoísta, ou na força do braço, sem a graça de Cristo, esse também sofrerá perdas e será julgado. Naquele dia, só aqueles que realizaram, que fizeram a obra de Deus com amor, com alegria, com prazer, com dedicação, para agradar a Deus, esse receberá uma grande, uma linda, uma poderosa recompensa. Em outras palavras, você serve a Deus aqui e desfruta da graça dele aqui, mas há uma glória te esperando. Deus não quer só que você seja salvo, Ele quer te honrar naquele dia. Ele quer te recompensar naquele dia. Ele quer dizer, servo bom e fiel. Ele quer dizer, você pegou os 2 talentos, ou os 5 talentos, e multiplicou na terra, venha desfrutar da glória eterna, venha reinar comigo. Você que enterrou, que se ocultou,
você receberá o julgamento. Irmãos, isso me gera um temor muito grande. Isso me gera um temor enorme. Esse texto fala do tribunal de Cristo. Tudo que você faz aqui não está oculto aos olhos de Deus. E Deus vai julgar a sua obra aqui. Mas o Senhor falou que Ele me ama. Sim, é claro que Ele te ama. Mas a questão não é essa. A questão é se você amou Ele. A questão é se você agradou a Ele. A questão é se você dedicou a sua vida por Ele e pela causa dEle. Os irmãos estão me entendendo? Vamos caminhar aqui, nós estamos já perto para finalizar. Você que aceitou a Cristo em seu coração, tem uma escolha a fazer nesta vida. Você pode edificar a sua vida sobre o que é eterno, ou edificar a sua vida sobre o que é temporal. Tem muitos cristãos que ele dedica a sua vida a coisas temporais. Tem muitos cristãos que dedicam a sua vida a coisas deste mundo. São dedicados, são empenhados em trabalhar para as coisas desta vida. Mas no reino de Deus, na obra de Deus, na lavoura de Cristo, não fazem nada. Ou quando fazem pelos motivos errados. Não, esse não é o propósito de Deus para a nossa vida, irmãos. O propósito de Deus é que você seja cheio do amor dele aqui na terra. Que você seja alegre, feliz e realizado aqui na terra. E que você receba um galardão eterno, na glória eterna, irmãos. É mais do que nós podemos imaginar. Por isso que Paulo está dizendo, o que os seus olhos nunca viram, o que os seus ouvidos nunca ouviram, o que não penetrou no seu coração, é o que Deus tem preparado. Preparado para quem, irmãos? Para aqueles que o amam. Quem ama a Deus, irmãos, realiza a obra de Deus. Quem ama a Deus, cuida da igreja de Cristo. Quem ama a Deus, serve a Deus com inteireza de coração. Quem ama a Deus, se dedica, se empenha a usar o que tem e o que recebeu de Deus em prol do próximo. Eu amo a Deus, mas eu não oro. Eu amo Deus, mas eu não leio a Bíblia. Eu oro Deus, mas não tenho comunhão com meus irmãos. Eu oro Deus, eu não falo do amor de Cristo para o perdido. Eu amo a Deus, mas eu não uso o dom que Deus me deu. Eu amo a Deus. Esse amor é falso. Esse amor é falso, irmãos. Porque o amor é manifestado de forma visível. Quando Deus fala que Ele amou o mundo de tal maneira, Ele não só falou, Ele provou o que falou. Agora veja bem. Você está edificando a sua vida naquilo que é temporal ou naquilo que é eterno? Você foi criado e salvo para fazer boas obras. Está lá em Efésios 2:10. Essas boas obras se resumem em ter uma vida santa. Quem tem uma vida santa, está vivendo o extraordinário. Quem tem uma vida santa, como Jó, né? Lembra? Este é meu servo Jó. Homem íntegro, homem justo, homem reto, homem que se desvia do mal. Satanás, ele é o cara. Esse homem brilha. Esse homem me honra. Esse homem me dá gosto. Me dá alegria. Santidade. Mas não é só santidade. Santidade faz parte. Claro que faz. Mas também em dedicar a sua vida em função da igreja de Cristo. Ei, Jesus não morreu em prol da sua empresa. Jesus não morreu em prol da empresa que você trabalha. Jesus não morreu em prol da fazenda. Jesus não morreu em prol da casa que você está construindo. Jesus não morreu em prol da novela, dos jogos, da televisão. Jesus não morreu em prol deste mundo tenebroso, desse sistema. Não, Ele morreu pela igreja. E a Bíblia fala que nós temos que andar como Jesus andou. Você está dedicando a sua vida à igreja? Quando eu falo igreja, eu não falo esse prédio, apesar que o prédio é um lugar que nós dedicamos a Ele.
E a Bíblia fala que se eu der um copo d'água para alguém, eu já tenho galardão. Quando eu dou em amor e por amor. Mas eu não estou falando simplesmente do prédio. Eu estou falando das vidas. Irmãos, se Deus enviou Jesus para morrer em prol das vidas, em prol da igreja, então aquele que faz a obra de Deus em prol do reino dele e da igreja dele, irmãos, esse vai receber uma recompensa incalculável na glória, no céu de glória. Agradar a Deus não é só ter uma vida santa, mas também consagrada à obra de Deus. Viver uma vida abençoada, próspera, acima da média e extraordinária, é viver para agradar ao Senhor em santidade e consagração. Vou finalizar dizendo o seguinte: só ter uma vida de santidade, sem ter uma vida consagrada a Deus, ao reino e à obra dele, naquele dia não receberá recompensa. E não vai viver o extraordinário de Deus de forma completa aqui na terra. Mas aquele que é consagrado à obra de Deus, realiza a obra de Deus, mas também não tem santidade, esse também não vai viver o extraordinário de Deus e não vai desfrutar das riquezas da glória do Senhor para ele. Então, irmãos, Deus te chamou para viver uma vida extraordinária, uma vida sobrenatural, uma vida acima da média. Deus não chamou você para participar de um culto como espectador. Deus chamou você para entrar no reino, para fazer parte da obra, para a edificação da igreja dele, porque a igreja de Deus é o maior bem que ele tem nessa terra. Se Deus valorizou a igreja, eu convido você a valorizar a igreja do Senhor. Jesus morreu pela igreja. Eu convido você a dedicar a sua vida em prol da igreja. Você está disposto a isso? Você está disposto a viver nesse nível de vida? Nesse tipo de vida? Não levar em consideração a sua própria vida? Porque essa vida passa, irmãos. Essa vida é passageira. Alguns aqui, daqui 40 anos, nem vão estar mais vivos aqui nesse lugar. Outros daqui 40 anos estará se arrastando, porque a vida passa. A vida é como uma neblina, é como uma fumaça. Viver uma vida toda e chegar diante de Deus e não ter nada para oferecer a Deus é uma lástima. Agora, viver a vida com Deus aqui, viver o sobrenatural de Deus aqui, como Paulo viveu, e ainda receber o galardão eterno, irmãos, isso que é glória. Isso que é vida. Isso que é riqueza de Deus. Amém. Como hoje tem ceia, dá vontade de fazer apelo, mas eu não vou fazer apelo. Eu não vou fazer apelo, porque eu sei que você ouviu a voz de Deus. Eu não falei nada de mim mesmo, irmãos. Eu falei o que está no coração de Deus. Mas eu queria que você, ao sair daqui hoje, relesse esse boletim. Que você, ao sair daqui hoje, meditasse nesta palavra. Que você, ao sair daqui hoje, fizesse uma reflexão da sua vida. Você, ao sair daqui hoje, avaliasse se você está vivendo esse tipo de vida ou não. Como o irmão Neto falou, você tem que decidir o caminho que você vai trilhar. Eu não vou obrigar você, ninguém vai te obrigar a viver o sobrenatural, porque isso é uma escolha sua. Essa é uma decisão sua. Mas se você é sensato, você há de concordar comigo, que você pode dar muito mais do que você está dando. Você pode oferecer muito mais do que você está oferecendo. Você pode fazer muito mais do que você está fazendo, para esse Deus que deu tudo o que você tem e te amou de forma incondicional. Amém, irmãos? Grave essa palavra no seu coração. Eu quero que você a acompanhe aí em 1 Coríntios capítulo 11. Então só corrige aí, no boletim, 2 Coríntios 5, 9 ao 13, não está correto. É 2 Coríntios 3, do verso 9 ao 13, tá? Me perdoe aí, na hora de digitar, eu me confundi.